Muito bem, pessoal. Vamos então finalizar nossa aula falando um pouco aqui sobre a parte do cabeamento, dispositivos de segurança e sobre um roteiro de inspeção que eu quero mostrar para vocês aqui dois exemplos. Então, para a gente começar falando sobre cabeamento e dispositivos de segurança, a gente pode falar que uma boa inspeção elétrica para se fazer, e aí pode ser feito tanto no final de uma obra, de uma modificação, de uma instalação, mas também uma coisa mais periódica, que é testar todas as conexões e os condutos, né? Os eletrocalhas, eletrodutos, canaletas, né? E por aí vai. Então, de vez em quando, na prática, vocês veem que eu passo puxando os cabos assim nos disjuntores, né? nos terminais, porque a conexão elétrica não pode ficar frouxa. Se a conexão fica frouxa, aquilo ali cria um ponto de resistência, né? De aquecimento, e aí, consequentemente, vai ter queda de tensão no circuito. Então, é bom você testar todas as conexões e fazer reapertos de todos os polos de disjuntores e dispositivos de segurança. É bom também verificar os dispositivos de segurança, se eles estão operando normalmente, se não tem nenhum sinal de dano e se eles estão íntegros. Por exemplo, os fusíveis, quando eles atuam, eles precisam ser substituídos. Não é igual o disjuntor, que você só vira a chave e ele volta a operar. A mesma coisa pode-se dizer dos dispositivos de proteção contra surto, que tem até um aqui na imagem para vocês. Por exemplo, quando esse DPS ele atua por causa de uma descarga atmosférica, por exemplo, ele pode ficar inutilizável. Então aqui onde eu estou indicando tem um visor mesmo que fica verde, como ele está operando normalmente, né, nessa setinha de status, e quando ele opera de forma que ele não pode operar nunca mais, ele fica vermelho. Então é sempre bom fazer essa inspeção e verificar se o DPS ainda está com condições de funcionamento, assim como fusíveis e disjuntores também. Outros aspectos importantes que têm que ser verificados é a continuidade do aterramento, que no caso de uma descarga atmosférica ou de algum acidente que possa acontecer, uma coisa mecânica mesmo, pode romper o aterramento do sistema. Então é bom você testar a continuidade. Aí é um teste de continuidade comum, pessoal. Tem que escolher 2 pontos do sistema de aterramento e verificar se há continuidade entre eles. É bom também verificar a queda de tensão do sistema. Então, para isso, você mede a tensão, coloca o sistema em condição de carga, mede a tensão em um ponto, né, e depois mede na outra ponta do circuito para verificar qual foi a queda de tensão verificada. E aí, se essa queda de tensão estiver maior do que aquela que deveria estar, você tem que tomar alguma providência. Se for uma instalação nova, pode ser que o projeto tenha sido mal feito. Mas se for uma instalação que não apresentava problema, pode ser que tenha alguma conexão frouxa, né? Uma conexão mal feita, e aí basta você refazer ela que vai voltar tudo ao normal. Verificar a fixação do cabeamento, né? Tem cabos que ficam fixados por abraçadeiras, então verificar se elas estão instaladas corretamente. Verificar a isolação dos cabos, se não está desgastada, principalmente cabo que fica ao tempo, né? Dar uma inspeção mesmo para ver se ele não sofreu nenhum impacto mecânico ali. Olhar também as caixas de junção, principalmente as caixinhas que ficam debaixo de sol e chuva, porque com o tempo elas tendem a ficar ressecadas, né? Então é bom verificar se elas estão íntegras ainda e se ela for do tipo que não pode permitir a entrada de água, por exemplo, verificar se realmente não tem nada de errado acontecendo, não tem umidade em excesso entrando nela. Outros testes que são interessantes é verificar a existência de curto-circuitos nos sistemas. É claro que, principalmente na parte de corrente alternada, quando acontece um curto-circuito, ele é facilmente detectado porque os disjuntores desarmam. Mas no caso dos circuitos de corrente contínua, os curto-circuitos costumam acontecer, principalmente em usinas de grande porte, e é difícil, a detecção não é tão fácil. Então tem aqui mostrando para vocês aqui nessa imagem uma forma de verificação, que é, por exemplo, desligar todos os disjuntores para que não tenha tensões nem correntes no circuito, e aí testar a continuidade entre 2 cabos que não tem conexão elétrica, né, no projeto, né, proposital. E aí, se por acaso acontecer uma condutividade entre condutores que não deveriam ter contato, ou entre condutor e aterramento, é porque em algum ponto do circuito tem um ponto de curto-circuito, de falta à terra. Então você precisa investigar e solucionar esse problema. Agora eu vou mostrar para vocês um plano de inspeção e manutenção. Eu peguei aqui dois modelos, de uma norma NBR 16274, que é uma norma própria para poder fazer de inspeção e manutenção de sistemas fotovoltaicos, e peguei um outro modelo aqui que eu tirei de um livro. Então eu vou falar bem rapidinho, não é nada muito complicado,
que esse primeiro modelo que eu vou mostrar para vocês, geralmente ele é um modelo utilizado mais quando a instalação é nova. Quando você acabou de fazer a instalação de um sistema fotovoltaico, por exemplo, e quer verificar se está tudo certo para você colocar em operação e entregar essa obra pronta. Então, no começo aqui tem algumas informações da instalação, dos circuitos que foram inspecionados, data, o nome da pessoa que está fazendo essa vistoria. Ela passa aqui por esse tópico B1, que pede para você fazer um relatório de inspeção conforme essa norma IEC que está indicada aqui. Aí é um relatório, pessoal, essa norma aqui não é uma norma brasileira, é uma norma internacional, e eu não vou entrar nesse nível de detalhe para a gente aqui não, mas são aspectos elétricos gerais, tipo de resistência de aterramento, de continuidade e tal, então não vou passar nesse nível de detalhe. E aí tem outras tabelas aqui agora que são coisas mais fáceis de a gente fazer com o conhecimento que a gente tem de sistemas fotovoltaicos. Por exemplo, tabela de resultados de inspeção. Primeira parte, sistema CC. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa, mas por exemplo, olha, opção A aqui, todos os componentes de corrente contínua são classificados para operação em corrente contínua sob a tensão máxima do sistema que está sendo instalado e a corrente máxima do sistema que está sendo instalado. Então você vai verificar isso, sim ou não. E aí é uma coisa, questão de projeto, não é algo que você verifica todo mês, é uma vez só na hora de colocar para funcionar. O que foi instalado realmente está de acordo com o projeto? Você vai colocar aqui, atende ou não, sim ou não. Vamos pegar um outro aqui, por exemplo, olha, todos os cabos foram selecionados e montados para resistir influência externa, questão ambiental, vento, formação de gelo, temperatura, radiação solar. Vai verificar se não foi usado cabo de tensão alternada no lugar que deveria ter cabo de tensão contínua. Só verificar também. Por exemplo, existe uma chave de corrente contínua instalada do lado CC do inversor? Ou seja, tem como eu isolar o inversor do arranjo fotovoltaico? Isso é obrigatório também, então vai colocar aqui sim ou não. Deixa eu ver o que mais. Os plugs e soquetes conectados entre si são do mesmo tipo, do mesmo fabricante? Os conectores MC4 estão no formato correto? Então, sim ou não, entre outras coisas aqui. Tem uma segunda parte que é sobre proteção contra sobretensão e choque elétrico. Então, existe um dispositivo supervisor de isolamento do arranjo fotovoltaico e um sistema de alarme para que, se a isolação for rompida, geralmente isso aqui está embutido no inversor. Então, você vai verificar lá se tem ou não tem, sim ou não. Quando um DR estiver instalado no circuito de corrente alternada alimentado por inversor, esse foi selecionado de acordo com os requisitos dessa norma aqui, que tem a ver com a seleção correta do dispositivo diferencial residual, sim ou não. Os condutores de aterramento da armação do arranjo fotovoltaico e dos módulos foram corretamente instalados e conectados à terra, então vai verificar lá se o aterramento foi feito e colocar sim ou não. E por fim, a gente tem aqui, não é por fim não, tem a inspeção do sistema CA também. A do sistema CA é um pouco mais simples. Você vai verificar, entre o inversor e a rede, tem um dispositivo de seccionamento, um disjuntor? Vou colocar sim ou não, porque tem que ter. As respostas têm que ser sempre sim aqui, viu, pessoal? Todos os dispositivos de isolamento e seccionamento foram ligados de tal forma que a instalação fotovoltaica conectada do lado de carga e a rede elétrica do lado fonte? Sim. Então, a rede elétrica do lado fonte é a instalação fotovoltaica do lado carga, tem a ver ali com os lados do medidor. E por fim, tem a etiquetagem e identificação, que é para verificar se está tudo bem identificado, condutores com as cores certas, as plaquinhas que têm que ser colocadas de advertência, que há geração própria na instalação e também indicando onde passa ali esse sistema de corrente contínua, foram colocadas? Então tem todos esses tópicos para serem verificados aqui. E por fim a parte de instalação mecânica. Tem ventilação atrás dos módulos o suficiente? Foi deixado o espaço que o fabricante indica? A armação e os materiais do arranjo são à prova de corrosão? Geralmente a estrutura de telhado ela é feita de alumínio, para poder ficar aí 20 anos sem ser corroído. Então, é um tipo de inspeção que você vai fazer uma vez só, quando a instalação for feita. Já esse outro relatório que eu vou mostrar para vocês rapidinho agora, ele é um relatório mais de inspeção periódica. Para você fazer uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, vai depender muito do ambiente e da disponibilidade também, do tamanho do sistema.
Então, por exemplo, tem aqui uns dados de quem fez a inspeção, né? No caso da pessoa, se for uma empresa também tem como colocar a empresa, o CNPJ dela. E aqui começa, tópico por tópico. É um relatório bem grande, vou passar para alguns pontos com vocês. Então, por exemplo, olha, medidores do sistema. Requer serviço? Aí o que é o medidor fixo? Alguns sistemas têm monitoramento de tensões e correntes. Outros sistemas, o próprio inversor permite esse monitoramento. Lá na escola a gente tem o inversor que permite. Você vai anotar todos os dados que ele vai indicar em relação a gerador, bateria se tiver, corrente, tensão, e vai fazer a sua própria medição com um multímetro. Vai verificar se está parecido. Se deu alguma discrepância, pode ser que requeira serviço, ou mesmo que os valores tenham batido, coincidido, pode ser que eles estejam diferentes do que se espera. Então, você vai ter que colocar aqui requer serviço? Sim. E aí abrir um outro relatório para a execução desse serviço de manutenção. LEDs e outros indicadores, né, para estado de carga das baterias. Tá ok? Não tá. Então tá aqui. Tá ligado ou desligado? Né? Precisa de serviço? Sim ou não? Né? Tem que preencher. Os LEDs para os inversores. Precisa de serviço? Sim ou não? Medição nos instrumentos portáteis. Vai medir tensão total do banco de baterias, corrente de carga, continuidade do aterramento. O aterramento tá funcionando? Tá ou não tá? E aí vai preencher também e verificar se precisa de serviço. O que mais tem aqui? Dispositivo de interrupção. Então você vai verificar aqui se você tem, quando você chega na instalação, os disjuntores estavam abertos ou fechados. Você vai marcar aqui, aberto ou fechado. Se tiver aberto, por exemplo, o circuito está aberto, você pode colocar aqui, requer serviço? Sim, porque eu cheguei aqui, o disjuntor estava desarmado, então alguma coisa aconteceu. Aí a partir desse ponto ele fala, a partir daqui, todos os dispositivos de interrupção devem estar abertos. Você tem que tirar a usina de operação para fazer a sua inspeção. E aí você vai verificar o cabeamento, não vou passar tópico por tópico, porque depois vocês vão ter acesso a esse documento. Vai verificar o controlador de carga, o banco de baterias, registrar a tensão do banco de baterias, então vai registrar aqui todas as tensões, e aí esse relatório tem que ser armazenado, porque você pode fazer uma linha do tempo ali, comparar sempre os relatórios mês a mês ou a cada 6 meses, aí vai ser um indicativo da degradação do sistema também, principalmente quando tem baterias, que são itens que são, né, notoriamente, assim, sabidamente perecíveis. Uma hora vai ter que trocar, então é bom você ir acompanhando esse processo de degradação mesmo. Aí tem aqui do gerador fotovoltaico várias perguntas, né, de verificação, de aterramento, o estado de conservação, se eles estão firmes e com todos os parafusos apertados. E aí vários tópicos aqui pedem para você tirar foto e armazenar essas fotos, fazer um registro mesmo visual, para que na próxima vez que você for lá e tiver alguma coisa que você está achando estranha, você consegue comparar com os relatórios anteriores e verificar se realmente aconteceu alguma coisa ou se é só algo que não te chamou a atenção, mas que está normal, né, na verdade. Então, vários testes para serem feitos, pessoal. Mais uma vez aqui, olha, medição das tensões da série fotovoltaica, medição das correntes de curto-circuito, das strings, verificação das cargas de corrente contínua e do inversor. Não, ainda tem as cargas de corrente alternada, dependendo do sistema for isolado, tem que testar as cargas também, uma por uma. Se elas estão sendo ligadas conforme a rotina que foi prevista na hora de dimensionar o sistema. Então, pessoal, é isso aqui, né? Vou finalizando a aula por aqui, depois eu vou disponibilizar esse roteiro para vocês. Se for de interesse, a gente pode debater isso aqui em outro momento, beleza? Então, ficamos por aqui, até a próxima.